Já inventei muita estimativa na minha vida e sabia exatamente o que ela estava fazendo ali. Quem tem criança sabe como é que é. Tem um período ali na vida da criança que ela fica doente direto, pega a virose direto. É ali quando ela tem 1 ano e começa a ir para a escolinha, e quando chega o inverno, que daí começa a aparecer tudo quanto é tipo de gripe e de virose, né? Na minha primeira filha, eu lembro quando a gente enfrentou essa época, a gente pedia ajuda para a mãe, para a sogra, né? E falava, olha, ela está muito doente, o que vocês faziam? A resposta delas era sempre assim, eu não lembro de vocês ficarem tanto doentes, eu não lembro de vocês chorarem tanto. A gente corria pro pediatra e perguntava, né? Olha, não é normal isso? Ela chora demais, ela fica doente demais. Aí eu lembro do pediatra contando, falando assim pra gente: as pessoas se esquecem, pai. Depois de um tempo a gente esquece isso. Se não esquecesse, não tinha outro filho, não tinha espécie humana até hoje. E aí, quando eu tive minha segunda filha, 5 anos depois, realmente a gente tinha esquecido muita coisa já. Então, nas primeiras viroses que ela tem, a gente já corre para um médico, corre para emergência infantil, né? E nesse dia, ela já tinha ido no médico de tarde por causa de alguma virose, mas depois do expediente, depois que todo mundo chegou em casa, o olho dela começou a grudar, parecia uma conjuntivite. Aí o que a gente fez? Botou todo mundo no carro e fomos para a emergência infantil, né? Aí chega lá, faz a ficha, né? E aí já passa por uma triagem, vê a temperatura dela, e aí eles estavam começando a experimentar um esquema de cores assim. Então na parede na entrada quando você chegava já tinha lá explicando, né? O vermelho, que era urgente, chegou lá, passou na triagem, ganhou um adesivo vermelho, já vai direto pro médico, né? Aí depois tinha um amarelo, tinha um verde e tinha um azul, que não tinha nem sinais de febre nem nada. A minha filha foi lá e ganhou o adesivo azul. Aí o que a gente costuma fazer, né? Ali a mãe e a mais velha ficaram lá dentro, lá no lugar fechado, esperando chamarem a gente. E eu vou lá para fora com a pequena, porque é muito comum ela chegar num lugar desse com uma virose e se ficar tanto tempo em contato com tanta criança doente, acaba saindo com duas. Então o que a gente faz, né? Um fica lá dentro esperando, o outro fica lá fora enrolando, segurando no colo, a criança jojada, né? Com o olho já trancado, parecendo uma conjuntivite. E aí ali fora tu vai conversando com outros pais. E foi chegando o pai e voltava, foi chegando e voltava, a maioria com um adesivozinho verde. E vai fazendo amizade, vai conversando. Nisso todo mundo começa a ir embora e tu começa a perceber que tu não conhece mais ninguém que está ali. E aí eu vi, não, peraí, teve gente que chegou depois de mim com verde, tudo bem que é verde, é prioritário sobre o azul, e já foi embora e eu tô aqui ainda. Aí eu resolvi entrar lá e perguntar para a recepcionista, né? Oi, com licença, quantos que ainda tem na frente da minha filha aqui? Aí ela, isso eu não sei, tem que ver com as enfermeiras. Aí fui lá com as enfermeiras da triagem, né? Com licença, quantos ainda tem na frente da minha filha ainda? Aí ele disse assim, a gente não sabe, pai. Porque o médico pega as fichas lá, ele vai pegando os verdes que são prioritários, aí de vez em quando ele percebeu que já pegou muitos verdes, ele chama um azul. Aí eu assim, mas não é possível porque eu já estou 1h40 ali fora com ela no colo, ela está com o olho fechado já, e, e tem gente que chegou verde e ficou 10 minutos e já foi atendido. Será que a minha azul com 1h40 de espera já não deveria ter passado na frente desses verdes que acabaram de chegar? E aí ela assim, pai, mas isso aqui pode demorar até 4 horas, essa espera. Assim, 4 horas, eu já tenho muita experiência, já inventei muita estimativa da minha vida e sei o que ela estava fazendo ali, que era inventar um tempo tão comprido que ela não pudesse errar e que eu também ficasse esperando mais 4 horas sem reclamar para ela, né? Só que a diferença é que quando eu mentia a minha estimativa, não era para um pai com uma criança doente no colo, 1h40 em pé, segurando 10 quilos ali na rua ali, não aguentava mais, né? Então eu fiquei muito incomodado, mas o que eu podia fazer? Elas foram muito bem educadas, todas as funcionárias, e aí você fica assim, de não saber muito o que fazer. Como eu vou reclamar para elas ali? Aí ali fica claro ali que era um problema do sistema, né? Todo sistema ele tem os elementos e as interações, as regras entre eles, né? Os elementos naquele hospital eram os funcionários, que eram ótimos elementos e muito bem educados e tratavam muito bem a gente. Mas o problema da bagunça ali era na relação entre eles. Como é que não tinha uma regra? Como é que alguém que chega ali com um adesivo azul pode ser que fique para sempre ali? Então não adianta você ter um sistema com ótimos elementos, um hospital com ótimas enfermeiras, uma equipe de programação com ótimos programadores, se a relação, se as regras do sistema ali não estão bem colocadas. O cliente vai perceber
esse atraso, vai perceber essa bagunça, sabe? Então, quando ela me fala ali que não tinha ordem, que o médico escolhe na hora, que pode demorar até 4 horas ali, mostrou para mim a bagunça no sistema. Se ela tivesse pelo menos e falasse, olha aqui, ó, tô vendo aqui e vai demorar até 2 horas e 5 minutos. Aí, contra dados, não há muitos argumentos. Também, mesmo que elas não fossem tão boas funcionárias, mas se ela me jogasse um dado real, talvez eu também ficasse calmo falando, tá ali, é isso, teria que tomar uma decisão ali, né? Claro que o melhor dos mundos é ter um ótimo sistema com as regras e os elementos bons, mas não adianta ter uma equipe com ótimos programadores, com ótimos elementos, se o sistema em si, as relações entre eles, as regras ali, não ajudarem também. Como é que ela podia resolver isso, né? Uma tabela de Excel resolveria. Era só pegar lá e fazer, ó, essa criança aqui com adesivo vermelho, chegou tal horas, saiu tal horas. Essa criança aqui com adesivo amarelo, chegou tal horas, saiu tal horas. Adesivo verde e adesivo azul. É claro que ia ter casos assim de criança com adesivo vermelho que chegou ali, que foi muito mais complicado, então ela ia fugir um pouco do padrão, que ia demorar muito mais. E outras que iam entrar e sair muito rápido. Mas tem uma média ali, tem um tempo ali que sempre se repete. Então, se ela tivesse um Excel com esses dados e me mostrasse ali, olha, o adesivo azul, olha aqui, ó, nas últimas 24 horas entrou um horário, saiu tal, entrou tal, e até 2 horas de espera. Mas não, ela foi lá e me falou que era até 4 horas, fiquei muito agoniado. E aí, o que eu fiz? Coincidentemente, naquela semana, eu tinha escutado um podcast do Boa Noite Internet com Cris Dias, e ele falava do custo de oportunidade. E ele dava bem um exemplo de estar numa fila. Então, eu estava numa fila ali 1h40. E pode ser que o médico me chamasse como o próximo, pode ser que eu estava ali na chance de ser chamado. Ou pode ser também que eu realmente fosse esperar até 4 horas. Aí a primeira motivação, o primeiro ímpeto das pessoas é falar, não, se eu for embora daqui, eu vou perder essa 1h40 que eu fiquei esperando. Na verdade, essa 1h40, eu já tinha perdido ela. Não importava o que acontecesse dali da frente, aquele tempo não volta atrás. Cada minuto novo ali era uma oportunidade de eu falar, vou esperar mais um pouco ou vou embora. Aí eu ali com meus 0 anos de experiência em medicina, mais 6 anos já de experiência em paternidade, eu olhei e falei, né, comentei com a minha esposa, olha, o olho dela tá fechado, mas não inchou, não deve ser conjuntivite, deve ser lá quando tem muito catarro ali, que entope alguma coisa e tranca o olho e tal. Vamos embora e vamos tentar levar no médico amanhã de manhã. Aí foi o que a gente fez, a gente foi embora e no auge da minha revolta, o que eu fiz? Eu saí ali fora, vi aquele monte de pai esperando e falei, olha pai, quem tem aí adesivo azul, vai embora porque falaram ali que pode demorar até 4 horas. Essa foi a minha maior revolta, vamos dizer assim, naquele momento. E aí fomos embora. No outro dia ela foi num médico especialista, realmente não era nada demais, era só mais uma virose, como sempre foi, que a gente tinha esquecido, né? E aí minha revolta não acabou aí, o que eu fiz? Eu fui no Twitter xingar, brincadeira, eu não fui xingar, mas eu mandei uma mensagem direta pro perfil lá do hospital lá e falei, olha, vocês estão com um problema ali de fluxo, vocês não têm previsibilidade, né? Sugiro fortemente que contratem alguma consultora, alguém que entenda de previsibilidade e alguém que entenda de fila, de fluxo. E mandei um link de um vídeo de uma palestra do Paulo Caroli sobre temaki e combinado de sushi. Aí eu falei, por favor, peçam para os responsáveis assistirem esse vídeo, né? Na palestra, o Paulo Caroli dá um exemplo de um dia que ele foi comer sushi com a esposa dele, que ele estava com fome, estava com pressa. E aí ele foi num restaurante que tinha 4 mesas ocupadas lá, 4 clientes, pediu um temaki porque era mais rápido, ele ficou esperando quase 40 minutos pelo temaki. Aí ele ficou muito revoltado, falou que nunca mais voltava lá, mas segundo ele, um dia ele voltou para ver o que podia ter acontecido, né? Então o que acontece? Aquele restaurante pegava os pedidos e fazia na ordem em que foi pedido. Então como ele chegou por último ali daquelas 4 mesas, provavelmente as outras 3 tinham pedido combinado de sushi e ele pediu temaki. Cada combinado deveria demorar mais ou menos 10 minutos para ser feito e o temaki dele 1 minuto. E aí o que ele sugere? Ele fala assim, ó, por que não fazem 2 filas diferentes? Se tivesse uma fila para os combinados, que é mais demorado, e outra fila para os temakis, que é mais rápido, aí eles podiam fazer um combinado e um temaki. O que ia acontecer? Ele ia chegar ali, se tudo bem, se estivessem fazendo o primeiro combinado antes do temaki dele, ele ia esperar aqueles 10 minutos e depois em 1 minuto o temaki dele ia estar pronto, ele ia ter esperado 11 minutos. E o cara do terceiro combinado de sushi, que ia ter esperado 30 minutos
caso o combinado de sushi dele ficasse por último, nesse caso estava aumentado só para 31. Ia atrapalhar tanto ele? Não, ele ia ter esperado 1 minuto a mais só, porque ele já tinha feito um pedido grande, e quem pediu o pedido pequeno teria saído em 11 minutos ali. A resposta deles foi mais ou menos assim, ó: o Ministério da Saúde pede que a gente faça assim, que a gente divida as crianças em vermelho e verde, porque o vermelho é mais prioritário. Ainda bem, né? Ainda bem que uma criança que é vermelho ali, que é urgente, não é tratada igual o Temaki, no exemplo do Paulo Caroli, que fica no final da fila, sendo que ela era urgente. O que eu queria que eles entendessem olhando aquele vídeo, né, e a realidade deles é isso, assim, ó, é que tem que ter um equilíbrio. A cada tantos de um deveria atender o outro. Então eu entendo que se minha filha era azul, que ela não estava com febre, os outros tinham que ser atendidos antes dela, tudo bem? Mas o que não é justo é que depois de 1h40 eles estavam conseguindo atender os verdes em muito pouco tempo e ela ia continuar esperando sei lá até quando, porque eles priorizaram os verdes, que chegaram, não que chegaram primeiro, mas que tem mais prioridade, em detrimento do azul, que daí não é capaz de não ser atendido nunca. Não sei se eles aprenderam alguma coisa, mas eu espero que você tenha conseguido tirar alguma lição daqui, né? Como é que você tem feito a estimativa para o seu cliente? Você ainda está chutando? Você já conhece quanto tempo você demorou das últimas entregas para pelo menos ter aquilo como base na hora de estimar a próxima coisa que o seu cliente vai pedir? E a ordem que as coisas chegam? Quando chega uma coisa que ele considera urgente, um bug que ele considerou urgente lá, você manda ele esperar quando terminar isso aqui, quando terminar essa sprint, aí eu pego esse? Ou ele manda tanta coisa que está furando a fila e só fica entregando essas coisas pequenas e nunca entrega a grande que entrega valor, sabe? Então, tem que achar esse equilíbrio, tem que experimentar e só você começar medindo o tempo que demora e quantas de cada uma vem é que você vai poder tomar uma decisão e tirar a melhor solução do seu cenário ali. Espero ter ajudado, né? Obrigado por ter ficado até aqui e acerte a estimativa.